turminha! Tudo bem com vocês, nono ano? Bem-vindos à nossa aula de correção de exercícios do módulo 30 da narração para dissertação. Vamos fazer o em casa, páginas 66 até 69. Página 66, leia os textos a seguir. Texto 1, uma crônica. A situação. A avó de Ana Paula foi quem mais gostou da notícia de que a neta que morava em Brasília estava noiva de um economista. É que, segundo lhe dizem, ele não era pouca coisa no governo. Finalmente, há alguém para me explicar o que está acontecendo. Mas, quando Ana Paula levou o noivo para conhecer a família, a primeira coisa que a avó notou foi que ele usava um brinco numa orelha só. Ficou quieta durante toda a visita do casal. E, quando eles foram embora e alguém estranhou seu silêncio, a senhora não ia pedir para ele explicar a situação do Brasil, vovó? A velha respondeu secamente: está explicada. Texto 2. Uma notícia. Passageiro é expulso de avião após dizer que não voaria com pilota. O passageiro foi expulso de um voo da companhia Tribe, linhas aéreas, após dizer que não voaria com uma mulher pilotando o avião. O caso ocorreu na noite de sexta-feira, 18, no aeroporto Tancredo Neves, em Confins, região metropolitana de Belo Horizonte. Segundo a empresa, a comandante do voo convidou educadamente esse senhor a sair da aeronave. O comentário do homem e o convite da pilota provocaram tumulto. Os passageiros chegaram a vaiar o homem e atraso na decolagem. Após o tumulto causado, a Polícia Federal escoltou o passageiro para as dependências do aeroporto e a companhia seguiu com a programação normal, afirmou a Tribe em nota. A Tribe disse que todas as suas funcionárias são devidamente treinadas e qualificadas para desempenhar as suas funções e que não tolera comentários ou atitudes preconceituosas que constranjam seus funcionários ou passageiros sob qualquer justificativa. Os nomes do passageiro e da comandante não foram revelados pela empresa. O presidente do Sindicato Nacional dos Aeronautas, Gelson Fonsecato, lamentou o caso. Temos mulheres pilotas há mais de 40 anos. Nunca houve nenhum tipo de discriminação ou questionamento a respeito disso. Esse passageiro chegou de Marte ontem e não sabe o que está fazendo, afirma segundo Fonsecato. Ao menos 100 mulheres atuam como comandantes de voos no Brasil. É um número relativamente alto e que tem crescido cada vez mais, afirma. Em seu caderno. Anote o tema da crônica e da notícia. Verifique se há diferença entre eles. Então, a Pro já deixou prontinho aqui, para facilitar a vida de vocês, só copiar. O tema da crônica e da notícia é o preconceito, a intolerância. Na crônica, trata-se do preconceito relacionado a tendências de comportamento, né? Preconceito da imagem da pessoa, né? Na notícia, o preconceito é de gênero, ou seja, trata-se de preconceito contra a mulher. B. Escreva 2 breves resumos de 2 ou 3 linhas cada, uma da crônica e outra da notícia. O resumo da crônica, pessoal, seria que a neta leva o noivo para conhecer a família. Quando a avó percebe o brinco que ele estava usando em uma das orelhas, ela acredita aquela imagem, a situação, e associa a situação ruim do país. E o resumo da notícia seria: um homem foi expulso de um avião depois de dizer que não viajaria num voo que tinha uma comandante mulher. Esse é o resumo, não é mesmo? Ainda na página 67, nós temos o exercício 2, que diz: você sabe que os conectores e organizadores textuais são muito importantes para a clareza dos textos, principalmente das dissertações. Vamos analisar novamente alguns conectores e suas funções.
dentre elas as de comparar, admitir algo e apresentar um resultado ou consequência. Para isso, indique para cada um dos conectores as letras correspondentes à função que pode ter. Então, vocês têm aqui uma tabela dizendo que se a função do conector for marcar tempo, vai ser a letra A. Se for marcar lugar, vai ser letra B. Se for começar um texto, é C. Se o conector tem a função de acrescentar, vai ser D. Exemplificar, vai ser E. Comparar, vai ser F. Contrapor, G. Admitir algo, vai ser H. Apresentar um resultado, vai ser I. E concluir, vai ser J. Então, virou a página aí na sua apostila e você tem a tabela que tem os conectores. E você vai ter que colocar quais são as funções desses conectores. Eu já coloquei aqui até uma setinha azul, tá vendo? Onde tem funções, porque eu já deixei preenchido, né? Quais são as funções de cada um, para que vocês depois confiram aí na apostila de vocês, se vocês acertaram. Então, por exemplo, o conector em síntese, a função dele é a J. O que era a J mesmo, Pro? Era o concluir. O de fato, a função dele é a D, é a E, é a H e é a I. Porque às vezes o conector ele pode ter mais do que uma função. Por exemplo, de fato, ele é D, que é acrescentar, ele é E, que é exemplificar, ele é H, que é admitir algo, e ele é I, de apresentar. O reconheço que é H. O que era o H? É admitir algo. O propósito que, né, é a letra C, que seria começar. Do outro lado, continua. Então, por exemplo, o primeiro lá de cima, o primeiro conector lá de cima da tabela é por isso, fica claro que. Qual que é a função do por isso, fica claro que? É a I e é a J. O que era a I? Era apresentar um resultado. E a J? Concluir, também serve para concluir o por isso, né? Por isso, fica claro que, ok? Atividade complementar. Leia o texto a seguir. O que é preconceito? Por preconceito, entende-se conceito ou opinião formados antecipadamente sem maior ponderação ou conhecimento dos fatos. Julgamento ou opinião formada sem levar em conta os fatos que contestem. Trata-se de um pré-julgamento, em francês préjugé, isto é, algo já previamente julgado. É interessante notar o caráter de inflexibilidade que está embutido no termo. O indivíduo preconceituoso é aquele que se fecha em uma determinada opinião, deixando de aceitar o outro lado dos fatos. É, pois, uma situação dogmática e sectária que impede aos indivíduos a necessária e permanente abertura ao conhecimento mais aprofundado da questão, o que poderia levá-los à reavaliação de suas posições. Como você estudou nas aulas de história, preconceito e discriminação levaram a Alemanha nazista a patrocinar um grau de violência quase inimaginável, incluindo-se aí o extermínio de milhões de pessoas, judeus, ciganos, comunistas, homossexuais. Nos Estados Unidos e na África do Sul, a segregação racial era prevista e garantida por leis que só foram extinguidas, respectivamente, em 1964 e 1990. Utilize seus argumentos e reflita sobre essas e outras fontes de discriminação para se posicionar sobre essa questão. Hoje há menos preconceito que há algumas décadas. Justifique seu posicionamento com pelo menos mais 2 argumentos. Eu não vou solicitar que vocês façam essa questão agora, porque eu já solicitei que vocês fizessem aquela dissertação nesta aula, né, que nós vimos, na aula correspondente a essa matéria. Então vamos só refletir, né? Assim como as atitudes em geral, o preconceito tem 3 componentes: crenças, sentimentos e tendências comportamentais. Bem, religião, gênero, condição socioeconômica, geração,
padrões de beleza e de forma física, etc., são fontes antigas de discriminação e preconceito, mas que permanecem vivas ou podem até renascer. Encerramos por aqui a nossa aula de correção de exercícios. Nos vemos então na nossa próxima videoaula. Um grande abraço e até!